Abra sua Bíblia em Números, capítulo 33. Números 33. Nós vamos ler a partir do versículo 50. Números 33, 50. E aí você não fecha sua Bíblia para a gente ir consultando ela ao longo da noite. Números 33, 50, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos israelitas, quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis à vossa frente todos os habitantes da terra e destruirei todas as suas pedras esculpidas. Também destruirei todas as suas imagens de metal fundido e acabareis com todos os seus altares nas colinas. E tomareis posse da terra e nela habitareis, porque vos dei essa terra como propriedade. Distribuireis a terra por meio de sortes, segundo as vossas famílias. A família que for grande, dareis uma parte maior. A família que for pequena, dareis uma parte menor. O lugar que sair por sorte para alguém lhe pertencerá. Recebereis a vossa parte segundo as tribos de vossos pais. Mas se não expulsardes os habitantes da terra, os que prevalecerdes serão como farpas nos seus olhos e como espinhos nas costelas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E farei convosco o que pensei em fazer com eles. Até aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá aqui juntos, obrigado pelo privilégio que a gente tem de se reunir. Eu te peço que o Senhor nos conduza através da sua palavra, nos guiando e nos instruindo aquilo que devemos obedecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui se lembram, em 2012, de uma série de manifestações que receberam o nome de Occupy Wall Street, que foram algumas ocupações que deram início ali, uma série de manifestações nos Estados Unidos e, claro, em Wall Street, um símbolo do mercado financeiro mundial, mas que dali outras diversas manifestações também foram desencadeadas, até em 2013, as manifestações aqui no Brasil a respeito do passe livre, que desembocaram depois uma série de outras reivindicações. E o que eles diziam é que eles queriam tirar a sociedade de 1% mais ricos e ocupar lugares que tradicionalmente lhes foram tirados, apesar de serem lugares públicos, e por isso que essa manifestação recebeu esse nome, porque a palavra de ordem era ocupar espaços públicos e privados que haviam sido expropriados de parte da população. Apesar de 2012 ter assumido esse nome na história mais recente, ocupações sempre foram ações políticas bem comuns e uma espécie de estratégia da militância de primeira importância, de forma pacífica ou de forma beligerante. Ainda hoje as pessoas estão ocupadas em diversos lugares. Em Brasília mesmo, essa semana, tinham ocupações ali no Planalto. E o texto que nós acabamos de ler, ele é sobre uma ocupação também, a de Canaã, por parte de Israel. Temos aqui os parâmetros que Deus mesmo estabeleceu, e o final do livro de Números inteiro são orientações que Deus estava dando ao seu povo para que eles ocupassem a terra prometida. E ainda é muito instrutivo isso para nós, vocês vão perceber ao longo do tempo que eu for aplicando essa mensagem a nós, mas como nós também fomos chamados para ocupar a terra, para sermos sal e luz, quando nós lemos essas passagens aqui, podemos aprender muito sobre o que é uma forma de ocupar a terra que glorifica a Deus, de como quem está cultivando uma cidade-jardim. Bem, o contexto dessa passagem, como eu disse para vocês, são as declarações finais de Deus. O povo está na frente do Rio Jordão, ou seja, será necessário apenas atravessá-lo e começar a ocupar Canaã. Moisés ficará para trás, ele não entrará, o povo assumirá as ordens de Josué. Toda a narrativa de Josué vai ser, então,
desencadeada a partir desse momento. E pensem, às vezes a gente lê uma passagem assim, essas histórias são muito comuns na nossa cabeça, mas pensem num momento crucial que nós estamos do drama bíblico, porque se vocês se lembrarem, tudo que nós já passamos por aqui em Gênesis, Êxodo, Levítico, toda a trajetória do povo de ser liberto da escravidão do Egito, peregrinar sobre o deserto, sempre na promessa que Deus fez para Abraão, lá em Gênesis 12, de que daria uma terra para eles, que ele peregrinaria pela terra que seria do seu povo. Eles estão agora na porta desse momento, para começar a ocupar essa terra. E o contexto, então, vai ser essas orientações de Deus, que começam no capítulo 33, vão até o capítulo 36. Deus vai dar várias instruções para eles. Eu quero me ocupar com essas e, na semana que vem, com as das cidades dos levitas. Agora, de uma maneira menos imediata, se a gente passar para o próprio capítulo 33, é um capítulo longo, porque do versículo 1 até o versículo 49, há uma espécie de retrospectiva da trajetória de Deus ao longo de cada parada que eles fizeram no deserto. É como se o capítulo 33 fosse uma espécie de retrospectiva de tudo que o povo passou no passado e agora o que eles vão viver para o futuro. As orientações de Deus que ele tinha agora, o itinerário do versículo 50 ao 56 que nós lemos, as orientações para o futuro. O Victor Hamilton, que é um comentarista do Antigo Testamento muito bom, ele sintetiza qual que é o tema teológico que está nesse texto. Eu gostaria de ler para vocês. O Deus que vinha orientando o povo continuaria guiando-os. Mas isso não deveria fazer com que eles se tornassem relapsos, o que nos leva à exortação dos versículos 50 até 56. A possibilidade de espinhos futuros para Israel, versículo 55, faz lembrar de que haveriam espinhos no futuro de Adão, Gênesis 3, 18. Vocês lembram quando Deus, até aqui as palavras do Victor Hamilton, vocês lembram quando Deus falou para Adão que a partir de agora o trabalho dele seria entre espinhos e abólios? O autor de Gênesis é o mesmo de Números, então as imagens são as mesmas, apesar de ter muito tempo de que tudo isso se passou, mas o que é necessário para a gente entender essa perícope é exatamente isso. Deus estava conduzindo o povo ao longo dos séculos. Ele tinha feito isso, ele lembrou o povo nos primeiros 49 versículos, como ele tinha trazido eles até aqui, até a boca do Rio Jordão, para eles atravessarem e tomarem posse da terra. E ele continuaria cuidando deles. Ele tinha ordenanças para o futuro deles também, mas ele também tinha alertas para serem feitos, como nós lemos nos versículos finais, sobre os cuidados que eles deveriam tomar para que eles não fossem também objeto do juízo de Deus, como os cananeus estavam sendo. Então, o pano de fundo teológico mais amplo é a ocupação da terra pelo povo, que representa os regentes de Deus. Se você se lembrar de Adão, quando Deus colocou ele no jardim como seu corregente, não como seu vice-regente, mas como alguém que estava junto com ele, regendo a criação e dando instruções para como ele deveria cuidar e cultivar a terra. E ele continuou fazendo esse pacto, essa aliança com diversas outras figuras, Noé, Abraão, Moisés, agora aqui Josué. E esses corregentes deveriam ocupar essa terra, assumindo a sua função de sacerdotes, de reis, que iriam habitar e dominar para que o jardim de Deus pudesse ser cultivado novamente. Eles que tinham sido expulsos do jardim, agora estavam rumo à cidade-jardim que Deus estava construindo. Portanto, nos ajuda muito a gente olhar tudo isso, essas narrativas, principalmente narrativas como essa que tocam em guerras. A gente já falou um pouco sobre as guerras que Deus envolvia Israel com os cananeus, como eles o colocavam como instrumentos do juízo de Deus. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, eu sempre vou repetir isso para vocês, todas as vezes que vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês têm que se lembrar disso. A narrativa fala sobre Deus, e o personagem principal é Deus, e aqui principalmente no texto fica muito claro que Deus falou. Deus falando sobre a terra que pertence a Ele. Ele está dando essa terra para Israel. Israel não está tomando ela dos cananeus. Deus está dando. Deus está expropriando os cananeus, porque as cidades dos homens que foram construídas desde a queda, agora elas apontam para o mau uso que eles estavam fazendo daquela terra, e Deus agora ia utilizar um outro povo, Israel, seus corregentes, para expropriar essa terra deles, exercer o juízo sobre eles e fazer com que o povo da aliança, o povo do pacto de Deus, fizesse
fizesse um bom uso daquela terra, e ali fosse também um lugar de habitação, de justiça, em que os valores do reino de Deus pudessem ser experimentados. O pano de fundo teológico é todo esse, a relação da relação de Deus com a terra era muito forte. Alguns comentaristas do Antigo Testamento chegam a dizer e lembrar de passagens como, por exemplo, 1 Samuel 26, 20, que estar na terra que Deus havia dado para Israel ali, o próprio Israel, era sinônimo de estar diante de Deus. E aqueles que estavam fora da terra, 1 Samuel diz, estavam longe da face do Senhor, porque não compartilhavam a terra. E Levítico 25, 23 deixa o pano de fundo teológico também muito claro quando diz que a terra é minha, Deus falando, e vocês são forasteiros e moram comigo. Ou seja, o fundamento teológico de todo o direito, a política, o direito fundiário de Israel em usar aquela terra ali, era justamente saber que ela era dada por Deus. E são esses fundamentos teológicos que permanecem, apesar das circunstâncias já não serem mais as mesmas para nós não estamos nesse tipo de guerra, nós não estamos mais limitados a uma faixa territorial geograficamente localizada ali no Oriente Médio, mas a obra de Cristo fez com que as mesmas orientações teológicas fossem aplicadas agora em cada lugar que a gente ocupe. Nós continuamos habitando a terra de Deus, não foi isso que nós lemos no Salmo 99, no início do culto, e nós fomos chamados por Cristo para sermos sal e luz dessa terra, e é por isso que essa discussão aqui é tão importante para nós, é por isso que esse tema que nós vamos explorar aqui essa noite é tão importante, porque o tema dessa passagem são justamente os parâmetros para a ocupação da terra prometida. Basicamente é isso, muito claro no texto. E as perguntas que eu quero responder é o que Deus diz sobre a ocupação da terra, quais que são as orientações, o que envolve tomar posse da terra prometida, e como que o povo de Deus deveria habitar nessa terra, de maneira distinta dos habitantes que existiam nela e que estavam sendo retirados ali por Deus por fazerem mau uso daquele espaço. Ou seja, o tema que eu sempre tenho tratado com vocês aqui, das cidades dos homens, da cidade de Deus, quais eram as orientações divinas para o estabelecimento da cidade de Deus em meio à cidade dos homens? Essa é a pergunta. E tem 3 verbos aqui, claro que tem muito mais de 3 verbos esse texto, mas tem 3 principais aqui que a gente pode tirar as nossas 3 lições. Em primeiro lugar, o que eles deveriam fazer era extirpar o domínio pagão. Veja o que diz o versículo 50, 51 e 52 de novo. O Senhor disse a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fale aos israelitas, quando houveres atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsarei da vossa frente todos os habitantes da terra, e destruirei todas as suas pedras esculpidas. Também destruireis todas as suas imagens de metal fundido, e acabareis com todos os seus altares e as suas colunas. Veja o que Deus fala para Moisés transmitir para o povo. Fala, olha, você vai expulsar os habitantes da terra, você vai destruir as pedras esculpidas dele, você vai destruir as imagens que eles fundiram e você vai destruir os seus altares. Com isso, a primeira lição que a gente aprende aqui pode ser retirada desses verbos, expulsará, destruirá e acabará, referindo-se a domínios distintos, mas que juntos eram justamente os domínios do que a gente pode chamar da semente da serpente. Lembram-se disso? Daquela inimizade que Deus colocou entre a serpente e a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e de Gênesis 3 até Apocalipse 22, a história que nós temos é a história da guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente, entre o povo de Deus e o povo que estava em rebelião contra Deus. E aqui o que está se referindo a esse domínio pagão, e essa primeira lição que a gente aprende de extirpar o domínio pagão, é justamente erradicar qualquer tipo de força ou autoridade rebelde a Deus que estava ocupando a terra. Apesar da guerra e da matança sempre chamar a nossa atenção quando fala para destruir todos os habitantes, a ideia aqui não é meramente só um domínio populacional, militar, mas também um domínio religioso, naquela combinação típica de religião e teologia e política, que era típico do tempo, tanto de Israel, mas também da Cananeia. E aqui a gente pode desdobrar esse texto aqui
esmiuçar um pouquinho, entendendo cada uma das partes que são muito importantes. Primeiro ele fala para expulsar os habitantes da terra. E o termo hebraico que ele usa aqui traz a ideia de tomar posse, de receber por herança alguma coisa. É uma expropriação, mas Deus teve cuidado de usar uma palavra que Moisés, quando fosse transmitir, dessa ideia de que eles estavam recebendo algo. Apesar de eles terem que se esforçar, apesar de eles estarem, faz uma menção aqui imediata a Jericó, e nós conhecemos bem a história da queda dos muros de Jericó, mas tudo isso seria dado a eles. Ou seja, os habitantes de Canaã não deviam estar mais à frente de Israel, mas o fim da presença deles significava um juízo de Deus, não era uma guerra de Israel, era uma guerra contra Deus. E frente a uma administração pública, uma mordomia equivocada que eles estavam fazendo daquela terra e que era incompatível com o dono daquela terra, e por isso ele ia os tirar dali. Então Deus estava desapropriando os cananeus. Trata-se de uma guerra do Senhor com os cananeus, e Israel vai ser o meio de Deus estabelecer esse juízo. A gente vai ver mais na frente, mas eu posso adiantar agora, que às vezes a gente pensa assim, nossa, isso aí é colonialismo, isso aí é limpeza étnica, mas lembrem-se, olhem sempre o texto da perspectiva do próprio Deus. Deus era o dono da terra, Deus não estava sendo adorado, Deus estava sendo desrespeitado, e ele ainda avisa para Israel, no versículo 55 e 56, caso você não me obedeça, eu vou fazer com vocês o que eu fiz com eles. E dito e feito, a gente conhece a história. Pensem nos ouvintes originais dessa história aqui, exilados na Babilônia, exilados por causa do domínio da Síria. Eles sabiam o que eles também tinham feito e onde eles tinham errado. Por isso que isso tudo é importante para nós. Além disso, o texto também fala para eles destruírem as suas imagens. A segunda orientação aqui, relativa ao domínio da serpente, diz a respeito a imagens que eram esculpidas pelos cananeus. Pedras esculpidas também aparece aqui. E essa palavra aparece 6 vezes na Bíblia só, muito rara. E ela geralmente é usada para falar sobre a imaginação de alguém. Alguém imaginava alguma coisa e esculpia segundo a sua imagem. Agora, o termo para imagem é o que me interessa aqui, que é o termo tselen, que aparece 17 vezes na Bíblia. Só que 4 vezes ele aparece em Gênesis para falar sobre a imagem e semelhança que nós fomos criados. E as outras 13 vezes que ele aparece para falar de ídolos. Olha, isso aqui é muito interessante, atenção nisso aqui. Todas as vezes no mundo antigo que um rei ou uma religião queriam mostrar domínio sobre uma região, eles colocavam uma estátua ali, uma imagem. Imagens imensas que ficavam ali e que mostravam que aquela região era domínio, sinal de domínio, ou de um rei muito poderoso, ou mesmo de um Deus muito poderoso. E Deus conhecia muito bem o contexto na época em que ele escreveu e que ele orientou Moisés a escrever aquilo para o povo, e quando ele diz que nós fomos criados à sua imagem, Deus está seguindo a mesma lógica que era comum no mundo antigo, de uma divindade toda poderosa também ter suas imagens, com a diferença que as imagens de Deus somos nós. Que quem representa o domínio de Deus, que quem é um sinal, quem é corregente com Deus, não eram imagens e esculturas que tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, mas eram seres humanos. Vejam como que a doutrina da imagem e semelhança está muito ligada à doutrina da idolatria, porque todas as vezes que os seres humanos não cumpriam o seu papel de corregentes, obedecendo a Deus, servindo a Deus e mostrando os domínios de Deus, o que acontecia é que essas pessoas se rebelavam a Deus e criavam algum ídolo. Eles não ficavam sem essas imagens, sem esses representantes, mas ficavam com imagens idolátricas. Então, por todo o Antigo Testamento e todo o Oriente Médio, a guerra que Deus sempre teve com a idolatria, é porque a idolatria ela rouba um lugar e uma responsabilidade que são minhas e suas. E quando nós temos idolatrias contemporâneas, e elas existem, não só das pessoas que ficam adorando imagens, mas a gente também coloca outras pessoas, dinâmicas e elementos no lugar que só Deus pode ocupar, e isso é uma idolatria, é ter um falso Deus. Isso rouba de nós uma responsabilidade que é nossa e nós transferimos para um falso Deus. Essa é a ideia. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção que quando Yahvé nos criou a sua imagem e semelhança, ele estava intencionalmente dizendo que nós éramos os seus corregentes e não outras imagens. E que quando as pessoas vissem eles chegando, no caso Israel chegando em Canaã, eles eram os representantes e eles apontavam para a autoridade divina.
Então, contrastando com a teoria política que existia no Antigo Oriente Médio, o Bruce Waltke vai dizer que Gênesis 1 concede a todos os seres humanos essa condição oficial de ser a imagem de Deus. Todos, cada um de nós aqui, homens ou mulheres, jovens ou crianças, não interessa quem, todos nós somos criados à imagem e semelhança divina, de modo que todos nós somos reis, todos nós recebemos a responsabilidade de governar a terra na condição de vice-regentes de Deus. Deus chamou os seres humanos para serem seus vice-regentes, seus mordomos e seus sumos sacerdotes. Em outras palavras, Deus estava com a humanidade sendo criada, estabelecendo o seu governo na terra. Esse é o tema desse texto bíblico. Quando Deus estava colocando essa terra nas mãos de Canaã, e ele fala, você vai chegar lá, e a primeira coisa que você vai fazer é destruir as imagens, porque vocês são as novas imagens que vão apontar para quem domina aquele lugar. E quando a gente aplica toda essa teologia bíblica à nossa vida, a gente fica muito claro as responsabilidades que nós temos nos lugares em que Deus nos colocou. Destruir as imagens esculpidas de pedras significava não permitir que ninguém mais, a não ser o Senhor de toda a terra, tivesse domínio ali. Quando eles destruíram as imagens idólatras ali, eles estavam mostrando quem eram os verdadeiros regentes ou corregentes daquele povo. O governo de Deus seria estabelecido ali. E além disso também, além de eliminar os habitantes, eliminarem todas as imagens, eles também falaram para eliminar todos os altares nos montes altos, literalmente nos lugares aonde as pessoas adoravam falsos deuses. E é muito interessante como que essas duas lições, tanto das imagens quanto dos altares, nos lembram dos 2 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos que falam para a gente não ter outros deuses diante de nós e nem fazer imagens de deuses. Veja que são coisas diferentes. A gente não pode nem permitir a idolatria perto de nós, mas também não pode permitir outros cultos perto de nós, são coisas diferentes. O que ele está falando é que esses altares, lugares para adorar outro Deus, também não seriam permitidos ali, porque Deus era somente um e imagem nenhuma precisava ser mais feita, porque o povo, os corregentes de Deus estavam ali. Então, quando a gente percebe o que está em jogo nesse texto, todos esses elementos aqui tão importantes na teologia do Antigo Testamento, e a gente se pergunta o que isso significa para nós, para mim, para você hoje, no século 21, é que esses todos que aparecem nos 3 elementos, vejam que ele manda tirar todos os habitantes, ele manda tirar todas as imagens, ele manda tirar todos os altares, dizendo da total incompatibilidade de Deus com qualquer domínio pagão. Deveria haver distinção entre os domínios. Deus queria mostrar claramente que aquela terra estava sob nova direção. E isso significa para nós também, ainda hoje, que nosso Deus é um Deus zeloso e que não pode encontrar lugar na nossa vida, nenhum espaço para nem outros deuses, nem outras imagens de Deus. Pessoas que não estavam interessadas no reinado de Deus, imagens que eram frutos de uma imaginação pagã, ou altares voltados para outros deuses, não poderiam ter lugar no meio do povo de Deus. E isso ainda é verdade para nós. Isso significa que na vida do povo de Deus não existe comunhão entre Deus e os ídolos, entre a verdade e a mentira. A incredulidade e a impiedade, portanto, devem ser tratadas com muito zelo por nós. Nós não podemos achar que quando uma pessoa que não crê em Deus e tem uma visão absolutamente diferente de todos os aspectos da vida dela, ela só tem uma opinião diferente da nossa. A questão não é uma questão de opinião. Essa pessoa é louca. A Bíblia sempre diz que aquele que não adora o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ele sufoca a verdade pela mentira. Não é o que diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 18? Então essa pessoa, ela sufocou a verdade e passou a acreditar numa ilusão. Ela é como alguém que sofre de alguma disfuncionalidade, que ela não crê na realidade. E isso precisa ficar claro para nós, que não é só uma diferença de opinião. A gente não pode minimizar como se fossem possíveis conviverem. Deus mesmo falou que a permanência deles ali fariam com que muitas perturbações acontecessem, e a perturbação que iria acontecer é que aos poucos o povo que permaneceu ali, e permaneceram vários cananeus ali em Israel, eles iriam seduzindo o povo e fazendo com que o povo paulatinamente deixasse de adorar o Deus verdadeiro e passasse a adorar deuses falsos, como a história de Israel conta para nós, reis do reino do norte, do reino do sul, adorando falsos deuses, e Deus sempre
sempre trazendo justiça. Isso é muito sério. Ocupar a terra, nós que ocupamos ela hoje, de uma forma que agrada a Deus, significa zelar para que nenhum domínio rival ao domínio de Deus tenha espaço nas nossas cidades. É claro que isso é muito difícil quando a gente pensa numa cidade cada vez mais multicultural, pluralista, e não é aqui nenhum discurso xiita, religioso, evangélico, mas a ideia é a gente tomar cuidado quanto à sedução desses domínios perto de nós. A vida do cristão não compactua com nenhum tipo de idolatria e de inverdade de outras visões de mundo. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Ocupar a terra de uma forma que agrada a Deus significa extirpar todo domínio pagão. Segundo lugar, também significa estabelecer habitações justas. Veja o que diz o versículo 53 e o 54. E tomareis posse da terra, e nela habitareis, porque vos dei essa terra como propriedade. Distribuireis a terra por meio de sorte, segundo as vossas famílias. A família for grande, dareis uma parte maior. A família for pequena, darei uma parte menor. O lugar que sair por sorte para alguém lhe pertencerá. Recebereis a vossa parte, segundo a vossa tribo e o dos seus pais. Então, depois de uma parte mais negativa, dizendo que não poderia ter naquela terra, quando eles chegassem lá, e o que eles deveriam se ocupar em tirar pessoas, altares e imagens, agora ele fala de uma parte mais positiva, mais propositiva, e diz o que deve ter ali. O que deve ser estabelecido ali são novas habitações, segundo os parâmetros do reino de Deus. Devem ser estabelecidos ali agora novos modos de vida, que sejam marcados pela justiça e pela equidade, como Deus queria. E a gente pode desmembrar também esses versículos em outras 3 lições aqui. Veja que, em primeiro lugar, eles deveriam receber e habitar essa terra. E no versículo 53 fica claro que os israelitas precisavam receber essa terra como que sendo dada das mãos de Deus. Eu já falei para vocês no começo que toda a teologia do Antigo Testamento é que Deus é o dono de toda a terra. E que Israel estava recebendo. No versículo 53, Deus mesmo diz, fala, olha, vocês tomem posse da terra porque eu estou dando para vocês. O que Deus está falando é, tenham certeza que vocês vão habitar ali. Tenham certeza, não tenham medo dos exércitos deles, das muralhas que eles têm. As muralhas vão cair, os exércitos deles vão cair. Eu estou dando a terra para vocês. E com isso é o primeiro passo para que a justiça seja dada. Porque essa cidade de Deus que vai ser construída ali, essa cidade totalmente voltada para a obediência a Deus, é uma cidade que não foi conquistada pela força do braço de Israel, como as outras cidades eram, mas ela foi dada por Deus. Então, toda a política, o governo israelita era baseado em ordens que Deus dava, mas que ao mesmo tempo elas eram promessas também. Promessas de que eles não seriam engolidos pelos inimigos deles, que eles não cairiam frente àqueles grandes exércitos. Lembrem da geração toda que ficou no deserto, que morreu. Por que eles morreram? Porque quando os espias voltaram dos cananeus, eles estavam nessa mesma posição, só que 40 anos atrás. Os 10 espias disseram, eles são grandes demais, têm carros fortes demais, muralhas grandes demais, nós vamos morrer. E Josué e Caleb falaram, não, Deus vai nos dar essa cidade. E porque o povo acreditou nos 10 espias e não em Josué e Caleb, toda uma geração morreu. E novamente Deus está fazendo a mesma promessa aqui, saibam que vocês vão pegar essa terra. Por quê? Porque vocês estão sob o domínio de Josué, e Josué acreditou. Não, porque eu estou dando. Ela é dada. Então, toda a política vai ser estabelecido e vai, por isso, poder ter justiça, porque não é conquista humana. Não se trata de nenhum empreendimento dado pelas mãos dos homens, mas já nasce da consciência de que foi Deus que deu aquela terra, que ela não é nossa, que nós somos só mordomos. Em segundo lugar, fala para distribuir as regiões por sortes. Isso também parece estranho para nós, né? Ai, Pedro, eu achava que qualquer tipo de jogo de azar era pecado, mas tirar sortes entre o povo de Israel era um mecanismo religioso muito utilizado para justamente passar para os israelitas a mesma instrução, de que quem governava eles era Deus, de quando eles tiravam sortes e tinham 2 pedras que a Bíblia fala pouco, o Urim e o Turim, que estavam no peito da roupa sacerdotal, e era como se fossem 2 pedras de sim e não,
para descobrir qual que era a vontade de Deus. Provérbios sempre fala isso, Samuel também fala de momentos em que a vontade de Deus é descoberta dessa forma, porque Deus orientava assim. E quando diz que as terras seriam distribuídas por meio de sorte, o que ele estava querendo mostrar é que seria um mecanismo utilizado para mostrar que também a distribuição de terras escapava do controle de Israel, que estava no controle de Deus, e nos nossos olhos, por isso, a sorte, a aleatoriedade no processo, também para mostrar e para não permitir que haja qualquer tipo de injustiça. As sortes eram colocadas ali como um processo também sagrado que representava uma confissão do direito exclusivo de Deus daquela terra. Portanto, essa ideia de que Deus é o único proprietário legítimo e que Ele somente sabe que partes Ele vai dar para cada um, isso estava na base. É como se antes deles chegarem, Deus falou assim, para aí, vocês precisam saber de uma coisa. Vocês vão entrar na terra porque eu vou dar, porque ela é minha. Vocês têm que tirar todo o domínio pagão dali e vocês vão receber essas porções de terra conforme eu vou entregar para vocês também. E isso ia trazer equidade, que é a última lição aqui dessa primeira parte. Eles seriam proporcionais. Versículo 54 diz que tribos maiores receberiam um pedaço de terra maior, tribos menores receberiam um pedaço de terra menores, ou seja, proporcionalidade no tamanho do que eles deveriam para que fosse uma habitação justa levada a cabo. Não haveria exploração indevida, não haveria desproporcionalidade de bens, ninguém teria demais e outras pessoas teriam pouco, mas haveria equidade. A política da cidade de Deus era marcada por justiça, por equidade, porque não estava no domínio das mãos dos homens, da sua imaginação, do que lhes parecia bem, mas estava segundo o domínio de Deus, as instruções dele, a distribuição dele. Isso era fundamental para que houvesse ali uma nova habitação, uma habitação de justiça. E agora, quando a gente lê tudo isso aqui, a gente pergunta o que isso significa para nós hoje, que não estamos mais em nenhum tipo de distribuição de terra. Bem, o que precisa ficar claro é que existe uma antítese, uma oposição muito radical entre a semente da mulher e a semente da serpente, como eu falei para vocês. E o estabelecimento de práticas sociais, familiares, pessoais, que sejam governadas pelos valores de Deus, que sejam feitas todas na consciência de que estão herdando algo que foi distribuído por Deus, e tudo aquilo que nós temos, nós somos mordomos. As doutrinas da mordomia, do cuidado que nós temos que ter na nossa família, com os nossos bens, com o mundo em que nós estamos, todos têm na sua base a consciência de que nós não temos nada, nada é nosso, nada do que está sob os nossos cuidados é nosso. Nós precisamos ser bons mordomos, curadores, cultivadores daquilo que Deus nos deu, para que nas nossas mãos aquilo possa multiplicar o seu valor e a gente possa ser chamado de administradores fiéis, bons gestores do que Deus nos deu, seja dinheiro, mas pode ser tempo, pode ser afeição, pode ser várias riquezas que você tem para suprir diversas outras pobrezas de pessoas. Israel cumpriria a promessa que ela recebeu e que de certa forma está ligada a nós também, de sermos uma bênção para todos os povos, se nós executássemos esses princípios em obediência a Deus, que marcariam uma diferença abismal entre os domínios pagãos dos cananeus e os domínios cristãos sobre a regência da Trindade. Veja que é fundamentalmente a dependência de Deus na recepção da terra, na distribuição da terra e no cultivo da terra, era que marcaria o direito e a política. E para nós a mesma coisa. A recepção de tudo que nós temos, a distribuição daquilo que nós usamos também e o cultivo daquilo que está nas nossas mãos. Tudo isso precisa servir de parâmetro para a gente. Além de extirpar o domínio pagão, a gente também tinha que estabelecer uma habitação justa. E isso ainda pesa sobre nós, essa responsabilidade. E em terceiro e último lugar, para a gente terminar, além de extirpar o domínio pagão, estabelecer habitações justas, a terceira orientação que Deus dá é executar a sua vontade. Veja o que diz versículos 55 e 56. Mas, se não expulsardes os habitantes da terra, os que preservardes serão como farpas nos vossos olhos, e como espinhos nas costelas, e vos perturbarão na terra que habitardes,
e farei convosco o que pensei em fazer com eles. A terceira e última instrução de Deus é uma espécie de advertência ao zelo no cumprimento da sua vontade. Além de extirpar o domínio do mal, estabelecer habitações justas, eles tinham que ser zelosos em executar a vontade de Deus. Essa advertência para obedecer a Deus apontava para as consequências do fracasso, caso eles não conseguissem cumprir tudo que Deus mandou. E veja que é muito interessante, porque nos primeiros versículos Deus fala: recebam a terra, tomem ela por herança, eu estou dando para vocês, tirem as pessoas dali. E aí ele termina dizendo: mas se vocês não fizerem isso, eu farei com vocês o que era para fazer com eles. É como se Deus estivesse falando assim: olha, vocês vão conseguir tirar as pessoas dali, não porque vocês são bons, não porque são bons guerreiros, vocês são um povo de escravos que está vagando no deserto há 40 anos, e eles são militares de séculos, mas eu vou dar a terra para vocês. É como se Deus estivesse eliminando qualquer dificuldade para que eles não recebessem a terra e não obedecessem a Deus. Mas ainda assim Deus fala: se vocês não me obedecerem, eu farei com vocês aquilo que eu queria fazer com eles. Deus coloca a possibilidade deles não fazerem a sua vontade e não conseguirem estabelecer esse novo domínio sob a regência de Deus. Deus fala 3 consequências aqui que a obediência evitaria. Ela evitaria farpas e espinhos. O termo traduzido por espinho aqui aparece uma vez no Antigo Testamento inteiro, só aqui. Esse espinho no olho, um cravo no olho, uma palavra que só aparece aqui, e bem possível que quando uma palavra aparece muito diferente, quando você usa uma palavra muito diferente, você quer chamar a atenção da pessoa para aquilo. É como Deus estivesse falando: olha, eles vão te incomodar tanto quanto um cisco no olho. Tem coisa mais irritante do que isso? E o outro termo para espinho nas costelas aparece 2 vezes na Bíblia, aqui e em Josué 23. E aparece em Josué 23 porque Josué lembra essas palavras, porque o povo não tinha obedecido o Senhor. Eu vou ler para você Josué 23, 11. Por isso, Josué já está indo para a morte, ele, nas suas palavras finais, vira para Israel e fala, Josué 23, 11. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se alienarem aos sobreviventes dessas nações, então já tinham sobreviventes, que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote nas suas costas, espinho nas suas costas, espinhos nos seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu para vocês. Olha o que Josué fala. Olha, já tem sobreviventes aqui que não era para ter. Josué mesmo, a gente vai estudar em passagens mais à frente, Josué mesmo não conseguiu matar todo mundo, tirar todo mundo dali, abriu concessões. E essas concessões que foram abertas, ele sabia que era uma brecha para que a vontade do Senhor fosse desobedecida e ali entrasse uma série de outros problemas. Israel ia começar a se casar, veja como ele coloca: se vocês se afastarem do Senhor, começarem a se associar com esses sobreviventes, derem suas filhas em casamento, se casarem com eles e se misturarem na cultura, nas práticas pagãs deles, rapidamente vocês não vão conseguir tirá-los mais daqui. E Deus vai fazer com vocês aquilo que Ele fez com eles. E vocês vão perder essa boa terra que Deus deu para vocês. Exatamente isso. A obediência evitaria esses espinhos e esses cravos no olho. Além disso, ela evitaria perturbações. Vejam que a presença deles perturbariam a habitação da semente da mulher. Um inimigo estaria o tempo inteiro com eles. E, acima de tudo, a obediência evitaria o juízo de Deus. Versículo 55. Acima de tudo, a advertência não era apenas sobre o incômodo que os habitantes trariam para eles ali, mas, acima de tudo, é porque, da mesma forma, se eles desencadeassem uma habitação injusta e desequilibrada como os cananeus, Deus iria fazer o que fez com os cananeus, com eles. E a gente já pode ir caminhando para o final, fazendo algumas considerações cristológicas e pensando como que o Evangelho de Jesus está presente aqui.
Porque Israel não foi bem sucedido em ocupar a terra prometida. Certo que tem todo o livro de Deuteronômio ainda para frente, Josué, mas a gente já sabe, por causa de Josué 23, que eles não conseguiram estabelecer esse reinado divinamente orientado. Eles, logo no início, não fizeram o que Deus mandou, permitiram que os povos habitassem no meio deles, permitiu que as imagens, os altares continuassem ali, não estabeleceram habitações justas. Parte das tribos de Israel ficaram do outro lado do Jordão e não foram com eles, coisa que Deus também não se agradava. Israel não conseguiu executar a vontade do Senhor e estabelecer habitações justas e nem extirpar a dominação pagã. Só que a vontade do Senhor não muda. A expressão da vontade dele revelada nesse texto aqui, as orientações divinas para o seu povo, para os seus corregentes habitarem a terra, isso não muda. E ele permaneceu com essas orientações que eram promessas, que alimentariam o povo na expectativa do rei que surgiria no meio daquele povo, um povo que foi separado para Deus, uma terra que foi separada para colocar o povo ali, e daquele meio surgisse um rei que conseguiria levar a cabo todas aquelas incumbências. É claro que a narrativa de Israel esperava que isso acontecesse no reinado davídico, porque Davi lutou muito para retirar ainda jebuseus que moravam ali próximo de Jerusalém, estabelecer ali o templo, a casa monárquica, mas é claro que isso apontava para um outro rei, que conseguiria extirpar a maldade e o domínio do pecado de uma forma muito mais bem sucedida, onde qualquer domínio pagão foi extirpado, onde a habitação justa foi feita possível na fé, na obra dele, e a vontade do Senhor de uma vez por todas foi cumprida. A encarnação de Cristo, com ela Deus enviou para o seu povo e para a terra do seu povo um rei, que seria bem sucedido numa dimensão que Josué nunca conseguiu ser, que Moisés nunca conseguiu ser, que Davi nunca conseguiu ser. E essa constatação de que Jesus é a promessa, que através dele Deus conseguiu reunir todas as coisas debaixo do seu pé, para que elas voltassem a obedecê-lo, e nós estamos hoje aqui cantando a ele, dizendo que a vontade dele é boa, que nós queremos vivê-la, que nós queremos obedecê-la. Isso só foi possível por causa da obra de Cristo. As suas declarações que inauguravam: é chegado o reino de Deus entre vós. A música que nós cantamos, que o Emílio falou que a hora é agora para adorar, uma expressão retirada das cartas do apóstolo Paulo, que diz que o dia da salvação é hoje, porque Deus inaugurou com a encarnação de Cristo o reinado ali. Isso ficou evidente, ainda que não seja pleno, já é real, e isso precisa mudar a nossa vida, isso precisa mudar a forma como nós ocupamos os espaços que nós ocupamos, como que nós seguimos e nos perguntamos como a nossa vida se altera radicalmente na maneira de nós vivermos essa cidadania no reino de Deus, como nós que somos habitantes, forasteiros na cidade dos homens e esperando a cidade que tem os fundamentos em Deus, que Ele é o seu arquiteto, que Ele é o construtor, que mais uma vez não é construção humana. Isso altera a nossa forma de viver. Portanto, eu queria terminar também aplicando essas 3 lições que nós tiramos no texto de maneira muito prática na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, não subestime a presença de domínios pagãos na sua vida, na vida da sua família. Não trate as opiniões diversas como se fossem apenas ênfases diferentes. Você tem a minha opinião, eu tenho a minha, você tem a sua. Não existe comunhão entre a verdade e a mentira. Não é possível estabelecer sínteses, misturar as ilusões do mundo com as verdades da Bíblia. Quem suprime a verdade pela mentira, diz Romanos, que está entregue a desejos pecaminosos, entregue a pensamentos reprováveis, a vontades que são corruptas e reprováveis diante de Deus. Deus reprova a ação deles. Jesus chama de loucas as pessoas assim. Por isso que o Evangelho também é loucura para eles. Pensem em vocês, quando você estiver lidando com alguém que está fora dos domínios da sua racionalidade. A gente precisa cuidar dessa pessoa. Ela é perigosa. Para si, para outras pessoas. Uma criança, pensa numa criança que não tem noção de algo quente, de uma tomada, de uma altura.
a gente precisa cuidar delas. A gente precisa servi-las com realidade. A gente explica para elas, olha, não põe a mão aí que é quente, não põe aí que você vai tomar um choque, não fica aí, senão você vai cair. Isso a gente faz, o que a gente está fazendo com aquela criança? Nós estamos dando doses de realidade para ela. A gente não fica falando, não, meu filho, isso aí é só sua opinião, talvez queime, talvez não. A gente sabe que a água quente vai queimá-lo. A gente sabe que a tomada vai dar choque. Não são opiniões diferentes. Não são meras ênfases. A gente tem que tomar muito cuidado. Um cristão não pode subestimar a presença sutil e insidiosa de verdades mundanas que vêm corroer e vêm nos seduzir, e quando a gente mal percebe, estamos pensando como todo mundo está pensando, usando a mesma linguagem para descrever os mesmos fenômenos, e estamos longe do Senhor. Como se isso não fosse trazer dano para nós. Nós não temos noção, meus irmãos, do quão secularizados nós somos, de como em hábitos muito corriqueiros das nossas vidas manifestam atitudes e confianças que não são confianças de um cristão. A gente não sabe as altas doses de paganismo que os nossos filhos tomam na internet. Tem uma educadora brasileira que diz que deixar uma criança usar a internet sem fiscalização dos pais é mais perigoso que deixar um menino andando numa rua escura. E a gente só percebe isso depois de 16, 17 anos, quando o menino vira para a gente e faz a profissão de fé dele contrária à nossa, e a gente fica se perguntando, o que eu posso fazer agora? Agora, 16 anos depois, que ele está há 15, 14, 13 anos se alimentando de paganismo, não tem nada mais para fazer, é só orar para Deus alcançar de novo. Nós não temos noção do tanto que nós somos afetados. Então não subestime a presença do paganismo com pessoas, com cultos, com imagens, com domínios distintos do nosso Deus. Segundo lugar, tenha fome e sede de justiça. Os valores do reino de Deus são antitéticos aos valores pagãos, ou seja, opostos a eles. As nossas práticas públicas também devem ser opostas e devem ser feitas com o mesmo zelo. Acima de tudo, na consciência de que nós estamos diante de Deus, da terra que Ele nos deu, da família que Ele nos confiou, dos bens que Ele nos confiou, e tudo isso deve orientar cada ato cristão no meio da cidade dos homens. A gente tem que ter fome e sede de justiça. O Senhor Jesus já deixou isso claro no primeiro discurso dele. A gente fala que é a aula inaugural do reino de Deus, que é o Sermão da Montanha, em que ele diz sobre os valores que devem orientar os seus discípulos, e uma das primeiras coisas que ele fala é que tem que ter sede e fome de justiça. Acima de tudo, da mesma forma que o povo recebeu, distribuiu e habitou na terra com dependência de Deus, e quando eles quiseram tornar-se independentes, foi quando Israel degringolou, nós também devemos ter sede e fome de justiça, dependendo de Deus em tudo, sabendo que nada que nós possuímos não tem outra origem de que não as mãos do Senhor, de que nós devemos ser justos na administração, na habitação, em cada patrimônio, em tudo que Deus nos confia, no nosso tempo, nas nossas relações. A gente tem que ter fome de justiça, a gente tem que ansiar a justiça, a gente tem que orar por nossas cidades todos os dias, pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos. Não pode dominar os nossos discursos somente a reclamação contra a corrupção e a injustiça, se a gente também não ora na mesma proporção. Se a gente não toma conta dos mesmos espaços com menores, mas com o mesmo zelo, se a gente fosse representante do Deus que é dono de tudo. Além da gente não subestimar domínios pagãos, a gente também tem que habitar e viver com fome e sede de justiça. E em terceiro e último lugar, não abra concessões à vontade de Deus. Não minimize a vontade de Deus. Não deixe de obedecer à vontade de Deus, porque quem deixa de obedecer à vontade de Deus não fica numa posição neutra. Eu não estou obedecendo aqui, mas está de boa, não vai dar nada não. Se você não obedece a Deus, rapidamente você está em guerra com Deus. Não tem posição neutra. O Senhor Jesus já disse, quem não ajunta, o que faz? Espalha. E ele continua, quem não está conosco, está o quê? Contra nós. Não tem assim, não, eu não estou juntando, mas pelo menos eu não estou espalhando. Não tem isso. Não tem posição neutra.
Se nós não cumprimos a palavra de Deus, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Não existe concessões, portanto, diante do Senhor. Não existe concessões à verdade que Ele tem para você. E você sabe claramente o que Ele espera de você. Está escrito nas Escrituras. A gente não precisa ficar orando para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Está num livro. Basta ser alfabetizado para saber. E tudo isso precisa ser levado a sério, sem concessões. Às vezes a gente, até para evangelizar, a gente faz concessões, com medo da pessoa não aceitar o nosso discurso, a nossa evangelização, a gente dá uma amenizada nele, uma dessubstancialização, assim, para ele parecer mais agradável para a pessoa. Não há nada mais equivocado do que fazer. Eu tenho um amigo que trabalha numa organização missionária que lida com muçulmanos. E o contato com eles é muito frequente, em diálogo com a cultura, e os muçulmanos sempre falam para ele, os cristãos abrem muita concessão. E acham que a gente se agrada disso, porque qual que é a abordagem que eles estão criticando? É do cristão que se aproxima do muçulmano, tentando mostrar igualdade e tentando descaracterizar a mensagem cristã para aproximar do estilo de vida muçulmano. Ele fala, eu não preciso de que alguém fique me mostrando o que parece com o meu modo de viver. Isso é concessão, meus irmãos. A gente não pode abrir. Porque quando a gente abre, é aquilo que o texto de Josué fala. À medida em que a gente desobedece o Senhor, se estabelece, começa a ter relações, casamentos, cultura, rapidamente a gente vai estar em guerra com Deus. Portanto, o chamado de Deus para mim e para a sua vida, para a gente habitar de uma forma obediente às nossas cidades, envolve a gente não subestimar os domínios pagãos, a gente executar a vontade do Senhor, ter fome e sede de justiça, sem abrir concessões. Vamos orar? Verso